Pois é, muita gente entrou em contato aí com a nossa equipe pedindo dicas de como se alimentar bem nesta época de baixa umidade. Quais alimentos a gente deve priorizar? Então, a repórter Sirlene Mendonça foi às compras e ao vivo de uma frutaria, ela traz essas informações para a gente e bem acompanhada aí para explicar tudo direitinho. Não é isso mesmo, Sirlene? Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Anderson, o que a gente mais ouve nesta época é que é preciso consumir muito líquido, principalmente tomar muita água. Só que vai indo, a gente não aguenta tomar muita água, né? A gente já pensa assim, se tivesse um suquinho gelado, até que eu tomava mais. Mas a água vai indo, você fica saturado. E isso, essa procura, né, por frutas, por um suquinho gelado, faz com que aumente a procura de frutas nas frutarias. Eu pergunto aqui para o seu José, que é dono dessa frutaria onde nós estamos, a procura tem aumentado? Em quanto por cento aumentou, então, essas vendas? Aumentaram uns 30%, principalmente a venda de abacaxi, melancia, coco verde e as outras frutas, tudo aumentou a venda. Mas mais são essas aí. É mais a melancia e o abacaxi. Esse está estourando as vendas. Bom para os negócios. Então eu vou conversar agora aqui com a Adissa Mota, que é nutricionista. Qual é a fruta ou quais são as frutas mais adequadas para deixar o organismo mais hidratado nesta época, matar a nossa sede? Nessa época do ano, o essencial é a gente realmente variar ao máximo essas frutas consumidas. A gente deve dar preferência, como o seu José falou, ao abacaxi, à laranja, à melancia, à água de coco, que é uma excelente fonte de líquidos e de potássio também. O que a gente deve evitar são frutas muito diuréticas, como a uva e o abacaxi, porque senão a gente vai aumentar a perda de líquidos durante esses dias. Todas as frutas devem ser consumidas pelo menos 4 vezes ao dia durante essa época do ano. E tem uma porcentagem, né, de verduras e frutas que a gente tem que consumir nessa época do ano em relação aos outros alimentos, para que o organismo não sofra tanto. Exatamente, pelo menos 50% de tudo aquilo que eu como durante o dia deve ser de frutas e verduras. Então eu não posso exceder naqueles alimentos que a gente gosta tanto, como o pãozinho, o arroz, a carne. A gente tem que dar preferência mesmo para frutas e vegetais. Agora, é muito frequente a gente ouvir algumas pessoas reclamarem, eu não posso chupar melancia no calor ou comer um melão porque dói a cabeça, são frutas que demoram a fazer a digestão. Tem isso? O importante é a gente saber que isso é uma intolerância individual, isso não é uma regra. Em geral, as pessoas podem e devem consumir melancia e melão, porque são frutas muito saudáveis. Agora, aquelas que têm resistência realmente devem evitar. Ok. E daqui a pouquinho, obrigada, doutora, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas sobre esses alimentos mais adequados, né, para além de nutrir, para deixar a gente bastante nutrido, também hidratado nessa época com tanto calor e baixa umidade. Anderson. É isso mesmo, Sirlene. E a gente não vai parar as dicas por aí não, porque todo mundo precisa de muita orientação. A doutora Arícia falou agora essas dicas de alimentação e a gente continua falando, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Sociedade de Clínica Médica em Goiás, o cardiologista e clínico médico, o Dr. Gilson Ramos. Dr. Gilson, boa tarde, obrigado pela presença aqui com a gente. A gente viu ali, a gente absorve água não só quando está bebendo água, os alimentos também são importantes. Sem dúvida. Inicialmente, obrigado pelo convite, pelo honroso convite. É um prazer estar aqui falando com a população goiana. Na realidade, Anderson, 80% do corpo humano é de água. Então, nessa época do ano em que a umidade cai muito a níveis desérticos, digamos assim, o corpo humano sente mais ainda a necessidade de água. Se eu ficar sem beber água, o que pode acontecer? É a desidratação. E a desidratação, ela é especialmente grave nos extremos etários, nos idosos e nas criancinhas. O que acontece? Os órgãos da gente, eles murcham? O que é isso? Vamos explicar para as pessoas. Então, como eu disse, 80% do nosso corpo é de água. Se eu perco essa água, digamos, popularmente, pode-se dizer que os órgãos, como você mencionou, eles podem perder tecido, perder células, as células se tornarem-se, digamos,
pouco funcionantes. A gente não pode esperar a vontade, dava aquela vontade de beber água não, né? Só esperar ter sede, não, é beber direto, né? Exatamente. Para criança e idoso, tem algo muito importante que o senhor falou para a gente, que é o soro. Vamos vir aqui, doutor Gilson. Soro fisiológico, aquele que a gente pode fazer em casa mesmo, aquele sorinho para hidratar, não é isso mesmo? Exato. Então vamos lá, a gente precisa de água. Vamos lá, primeiro uma água de aqui. procedência. Primeiro uma água de procedência, eu tenho que saber a procedência dessa água filtrada, ela é fervida e é de fácil manuseio, fácil de preparar. 1 litro de água de procedência. Qual que tem aqui? Uma colher, pode pegar? Vamos lá. Uma colher de sopa de açúcar. Certo. Vamos lá? Vamos fazer. Vamos aproveitar, estamos aqui, a gente também experimenta. Uma colher de sopa de açúcar. Certo. E uma colher de café com... Essa colherzinha menor. Com sal. Ela bem cheia. Bem cheia. A gente colocou aí. Está preparado o nosso soro. Esse é o soro. Esse é o soro. Ele hidrata mais que a água. E aí, eu bebo todo dia, toda hora? Como é que é isso? Uma regra para quem tem condição de estar num ambiente de trabalho, por exemplo, como esse, ou no escritório, é você deixar um litro ou mais da geladeira e tomar 200 ml, seria aproximadamente. Um copinho desse aqui. Um copinho desse de hora em hora. De hora em hora. 200 ml, de hora em hora. Isso é uma dica bem esse razoável. Copinho. O gosto é tranquilo? Vamos ver? O gosto é tranquilo. Tranquilo. Quase que uma água normal. Exato. E ele hidrata mais que a água. Hidrata mais do que a água porque ele tem os eletrólitos que o corpo, basicamente aqueles que o corpo precisa numa situação de Um copinho desse de hora em hora, essa foi a dica do nosso soro aqui para ajudar na hidratação. Mas não para por aqui não. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar aqui com o Dr. Gilson para trazer mais dicas de como a gente deve cuidar da saúde. Obrigado, Dr. Gilson. Até daqui a pouco.